Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da Retem Max. E eu sou o Arthur Maximiliano, venho compartilhar com vocês muito conhecimento e trazer pessoas especiais para vocês. Dessa vez falaremos de um assunto que eu nunca falei antes, nem sei muito como conversar sobre ele, mas contarei com a ajuda de uma pessoa muito importante que conheci nessa trajetória empresarial. Se você está assistindo a gente, pequeno e médio empresário, aconselho você já a seguir a gente no Instagram. Já aconselho você seguir a gente aí no YouTube, caso você esteja assistindo a gente por aí. E caso você esteja no Spotify, você realmente tem que seguir a gente, não tem escapatória. E dessa vez eu trouxe aqui a Cibele, uma pessoa que a gente conheceu de eras antigas e viemos a nos reencontrar com muito network e parceria. Cibele, se apresenta aqui para a galera. As pessoas têm que conhecer o que você faz, essa mágica que você faz. Depois a gente conversa aí sobre o assunto. Meu nome é Cibele Trivelato, eu sou captadora de recursos e a captação de recursos é uma dúvida. Todo mundo que ouve falar me pergunta assim, mas o que é a captação de recursos? A captação de recursos são métodos que eu uso para escrever propostas para conseguir dinheiro via editais, via pitch, para a sua empresa tirar o seu projeto do papel. Então, é um conceito, assim, relativamente simples do que é a captação. Ela pode ser mais complexa, menos complexa, mas no final das contas, eu traduzo as suas ideias num documento para que você consiga participar de um edital ou de um pitch e consiga o dinheiro para tirar o seu projeto do papel. Eu sou formada em administração, fiz especialização em controladoria e contabilidade gerencial e depois fiz um mestrado em transformação digital. E hoje eu atuo em algumas parcerias com startups. Então, hoje está muito em alta esse conceito de startup, principalmente de pitch, de captação de recursos, e trabalho muito com o que a gente chama de fundo perdido, que são os recursos de editais que ou a União ou o Estado, eles transferem para os entes públicos, para os entes privados, dos entes públicos para os entes privados, para que eles desenvolvam soluções que tragam economia, escala, inovação para a sociedade. Então, basicamente, é isso. Legal, Cibele. Conversar com você, hoje o assunto que a gente vai trocar ideia é da ideação à captação. Né? Como que funciona esse projeto, esse processo, e até você poder explicitar aqui para quem tem um negócio, uma startup, de como que funciona, quais são as etapas necessárias, qual que é o jogo. Eu não sei o jogo, você vai me ensinar o jogo aqui, por isso que você está aqui para gerar esse conhecimento. Compartilha com a gente, qual que são as etapas? Tem um processo? Tem um processo, sim. Então, quando a gente fala da ideação, é porque algumas startups chegam até mim com apenas a ideia. Então, literalmente, elas vão conceituar a empresa. Então, elas chegam com um sonho, como todo empresário, como todo empreendedor. E o que diferencia uma empresa tradicional de uma startup? Basicamente, inovação e tecnologia. Por lei, a startup, dentro do marco legal das startups, ela é classificada. A única diferença de uma empresa tradicional, por exemplo, de tecnologia, é que ela tenha mais inovação e que ela tenha alguma tecnologia vinculada. Quando a gente fala da ideação até a proposta, é porque eu também trabalho com algumas parcerias, dentre elas a Hyped, que é uma aceleradora de startups, e lá dentro a gente faz o programa de aceleração, porque a Hyped é uma aceleradora. Então, a gente tem esse intuito de formar startups. Então, desde o conceito do que é empresa, qual é o avatar dessa empresa, como que ela vai fazer um diagnóstico se já existe, para poder traçar um plano de ação, trazer uma equipe, um time, que também é uma das possibilidades. Quando a gente fala em investimento anjo, você não está captando só o recurso, você está captando também capital intelectual. Então, dependendo da modalidade da qual você interage com as pessoas e a forma como você quer receber dinheiro para tirar o seu projeto do papel, uma das formas é o investimento anjo, que são os pitches que a gente também estrutura para que você tenha um conceito claro do problema que você resolve, qual o valor que você gera para a sociedade, quem é que você atende. Então, você vai filtrando o que é o seu negócio. Então, por isso a gente fala da ideação. Então, caso você tenha uma ideia, é interessante que você procure uma aceleradora de startups para amadurecer essa ideia. E uma das possibilidades é a Hyped, que faz hoje esse trabalho tanto de aceleração de startups, quanto o fundo de investimento, que também é uma modalidade de captação de recursos. Como que funciona, Cibele? Por exemplo, assim,
existem fases das empresas, fases das startups. Existe um momento certo para captar recurso? Ou pode ser qualquer, não existe, tô aqui, pô, sei lá, não sei, tive essa ideia aqui, escrevi num guardanapo, né, que nem a galera Sim. fala. Existe isso ou precisa passar por certos estágios, validações e estruturas? Qual que é o jogo que é necessário? Existe sim. Então, quando você chega com uma ideia, e isso vale para todas as captações, dificilmente hoje existe um termo chamado TRL, que é o nível de maturidade tecnológica da empresa. Quando você tem um nível de maturidade que você já tem um protótipo, o que é o protótipo? É quando o produto está no papel, é o desenho no guardanapo. Então, o protótipo, a partir do protótipo, você já pode captar recursos. Antes do protótipo, não. Por quê? Você não tem maturidade suficiente para desenhar o seu projeto. Então, geralmente vai ser mais difícil você conseguir captar recursos. No investimento anjo, você ainda consegue, porque você chama os amigos. Então, os amigos vêm e eles dão o suporte para você transformar aquele projeto num produto físico. E aí a gente chama de protótipo ou produto minimamente viável. A partir do produto minimamente viável, que é um produto básico, mas que tem que ter funcionalidade, ele tem que resolver algum problema, a partir daí você consegue captar recursos. E aí existem inúmeras modalidades. Uma delas é o edital. Então, existem editais, Tecnova, Finep, Prosas, Embrapi, todos eles voltados para a inovação, alguns segmentados. Então, eu tenho editais da cultura, eu tenho editais voltados só para empresas e negócios, editais para o agro. Então, existem modalidades de editais. Além dos editais, também existe a captação de recursos de financiamento, que é uma coisa que eu não trabalho mais, mas já trabalhei, que eram as cartas consulta. Então, a gente fazia uma proposta minimamente, enviava para o banco e ele oferecia um financiamento. Então, existem algumas modalidades de captação de recursos. Então, eu trabalho principalmente com a captação de editais e dentro da Hyped existe a possibilidade de você fazer a captação de investimento anjo, que é quando você vai montar o seu time. Geralmente, você tem que estar na fase de um desenho, uma ideia um pouco mais, uma ideia um pouco mais clara, mas não necessariamente um produto. E aí você vai trazer o time para poder transformar aquele projeto num produto. Então, essa é uma das formas, mas ela envolve diluição de capital. Então, é necessário entender os riscos. A partir do momento que você dilui capital, você passa a ter pessoas que terão cotas à sua empresa, que elas podem atuar ou não no seu negócio. Então, é preciso avaliar o risco e como você vai transferir essa tecnologia também. Hoje, quando a gente fala em inovação, uma das grandes preocupações é justamente você proteger a criação. Então, e proteger a criatura. Porque já ouviu falar que desenvolvedor é mosca branca. E realmente é muito difícil você encontrar desenvolvedores bons que entregam no prazo e vão ter um bom planejamento, uma boa gestão de recursos. E faz toda a diferença dentro do projeto, principalmente quando envolve tecnologia. Legal, você falou até de pessoas aqui, né? Até de perfis de pessoas, Sim. né? E hoje, como que... Eu até estava pensando, você estava falando, né? Da diluição do capital e até essa parte jurídica, né? Você faz parceria, por exemplo, com o Renan, como que funciona? Deve funcionar muito bem, né? Porque, querendo ou não, o empresário, né? Ele não precisa saber todas as habilidades, né? Ele não precisa ter todas elas, né, Sibeli? Ele precisa ter bons parceiros. Por isso que você existe, por isso que a Hyped existe, por isso que nós a Retenmax existimos. existe. Por isso que nós existimos. Mas tem coisas que são imprescindíveis para um dono de startup. Quais são essas coisas que ele precisa saber para o negócio dele também crescer num geral? Porque não é apenas a ideia ou gerar o recurso, ele precisa entender do que ele vai resolver no mercado, né? O que ele precisa, é imprescindível. Fala assim, essas são 3 questões, 3 dicas, 3 assuntos imprescindíveis de qualquer dono de startup. E a gente vai até responder até para dono de negócio, no total. Vamos lá, desafio. A gente tem uma trilha a seguir. Então, assim, a gente acompanha muito a Bossa Nova e toda a metodologia dentro da Hyped segue a metodologia Bossa Nova. Então, por que a gente faz uma imersão e tudo mais?
para poder trazer clareza dos riscos. A diluição de capital é muito boa, porque ela traz capital intelectual para dentro do negócio, mas ela também traz riscos. Então, assim, a partir do momento que você tem uma diluição de capital, você precisa entender que quando o investimento ele é feito para fins de rentabilidade, quem investe espera receber retorno. E isso vai fazer com que a empresa se dilua cada vez mais, até que um grupo ou um conselho seja o gestor dessa empresa. Então, você precisa estar pronto para perder o controle do seu negócio. Não, e isso é muito difícil. Não. Isso é muito difícil. Então, você tem que ter clareza sobre os riscos. Eu me posiciono como mentora. Então, eu puxo para mim essa responsabilidade de trazer a gestão do risco. Então, dentro da startup, é bem importante trazer essa clareza sobre a gestão do risco da diluição. É muito interessante para você ter acesso a recursos de uma maneira facilitada, porque geralmente são os amigos que investem em vocês, e geralmente começam em 150 mil. Então, tem um valor mínimo, sim, para começar. Geralmente, você dilui 10% do teu capital. Dentro da Hyped, a gente faz a gestão do risco com um contrato de MOU. Então, assim, cada um vai ter um contrato que diz quanto você investiu, qual é o seu percentual, mas que só se concretiza quando você faz o exit, que é a saída, que é realmente quando o jockey, que a gente chama do empresário, ele deixa o negócio... Difícil. Exatamente. Por isso que tem que educar, né? Exatamente. E essa educação é super importante, porque entender o risco e entender as formas que você tem, porque não existe só a captação de investimento anjo. Existem as captações via editais. E eu tenho vários clientes que começam com um ou com duas pessoas. Então, a gente estava falando agora da Bimark, ele é sozinho. E ele entrou numa captação e tudo que eu tinha para apertar, eu apertei, ele deu conta, entendeu? Então, a gente entrou numa captação em cima da hora, com pouco tempo, ele sozinho e deu super certo. Então, o perfil também do empresário vai dizer muito sobre o negócio dele. Mas se eu tivesse que dar 3 dicas para os empresários, o que não pode faltar? Um canvas, para você entender com clareza o que é o seu negócio, com quem você se relaciona, quais as suas fontes de recurso. A gente sempre que senta com o empresário, a gente pergunta assim, você quer isso, mas a gente pode explorar mais 5 tipos de fonte de recurso. Por quê? Eu tenho que garantir a sustentabilidade do negócio. Se você não ganhar dinheiro com o seu negócio, dificilmente o seu negócio vai conseguir sobreviver. E a gente calcula o que a gente chama de... a gente pode chamar de burn rate, ponto de equilíbrio, o que quer que seja. Então, existem alguns indicadores que a gente calcula, porque quanto mais tempo você levar para ganhar dinheiro, menores as chances do seu negócio expandir, mais risco para quem investe em você. Então, a gente tem que olhar tanto o risco de quem investe, quanto da investida. Então, a gente tem esse cálculo e o cálculo do valuation. Então, o que é o valuation? O valuation eu tenho uma base de clientes, eu já tenho um negócio com um produto que é vendável, eu tenho um faturamento mínimo, e aí a gente vai compondo elementos que vão dizer quanto aquela empresa vale, efetivamente. E aí ela recebe um percentual daquilo que ela vale no investimento, que aí pode ser via investimento anjo, ou se ela for uma empresa mais consolidada, pode ser via um pool de investimento, que também é bem interessante. E aí ele varia de 150 mil a 1 milhão. Aí o jogo começa a mudar. Mas aí ele tem que ter time, não dá para ser sozinho, tem que ter um produto, tem que ter faturamento de pelo menos uns 30 mil reais. Então, a gente está falando já de uma empresa que já está 1, 2 anos no mercado e que está... ali batalhando. Sim, e que vai precisar, sim, de equipe, vai precisar de desenvolvedor, vai precisar... E aí, a gente busca outras fontes para poder acompanhar isso. E um fator muito importante na captação é o acompanhamento. Não adianta eu captar um recurso se o cronograma, que a gente chama de cronograma de desembolso ou cronograma físico-financeiro, não se completar. Então, eu tenho que planejar as minhas metas, quais as etapas para cumprir aquela meta, qual o prazo para isso e qual recurso vai ser utilizado para cada meta. Então, legal. Isso é super importante. Então, se eu tivesse que dar 3 dicas, primeira dica, faz um canvas. Segunda dica, define seu avatar. Terceira dica, faz o que a gente chama de
Eu vou chamar de nicho, porque você tem que começar a entender qual é o seu mercado, quem é o seu avatar, tem que entender que tipo de modelo de negócio você tem, porque modelos de negócio para o cliente final são mais custosos, então vai levar mais tempo para você levantar caixa. Em modelos de negócio voltados para negócios, você vai ter uma força, vamos falar assim, você vai ter o mesmo esforço para ter um resultado maior, de maior impacto. Então, você tem que começar a medir também qual vai ser o teu modelo de negócio para que você entenda em que momento você vai conseguir se sustentar e gerar caixa suficiente para poder, pelo menos, se manter. A partir do momento que você se mantém, diminui o risco de quem investe em você, diminui o risco das instituições, a sua pontuação aumenta e aí você consegue captar mais recursos, gerar mais caixa e fazer investimento. Quando a gente fala em captação, principalmente quando a gente fala em startup, uma boa prática é que só metade desse recurso seja usado para financiar o CEO. Então, assim, não adianta captar recurso e ser usado para despesa pessoal, tá? Isso não vai resolver o problema. Ele tem que ser investido para o desenvolvimento da solução, para contratar vendedor, para fazer capilaridade de mercado, para fazer um site, para fazer alguma coisa que vai gerar caixa para a empresa. Empresa sem caixa, ela não se sustenta e aumenta o risco, tanto do investidor quanto da investida. O caixa é o rei. Exatamente. O caixa é o rei. Ontem, Cibele, por obra do destino, eu estava dando uma palestra lá para a galera da Associação Comercial. Abraço, Paola, Thalita, todas vocês são muito fantásticas, né? Guinevere, seu Ulisses, Renato. E aí, a galera falou assim, Arthur, você poderia falar de marketing pra gente aqui, né? Eu vou chegar lá, calma aí. Aí cheguei lá e eu dei uma aula de gestão. Aí, galera, como assim? Eu falei, pô, o marketing nada mais é do que um conceito que a gente estrutura dentro de um plano de negócios de uma das habilidades ali o marketing surge da gestão. Aí, galera, caraca. E aí, você falou do Canvas, né? Que é o Business Model Canvas do BMC, né? Inclusive, ó, você já viu o livro que tá ali? Eu vi aí. E aí, a galera tá falando assim, pô, mas Arthur, eu não sei elaborar parceiro. Pô, você já fez esse documento? Uhum. Então, muitas das vezes, até os empresários tradicionais, né? Eles não têm o conhecimento dessas ferramentas básicas. Sim. E aí, eles ficam, assim, toda hora falando que precisam sair da caixa. Mas eles não têm a caixa. Que caixa que você vai ser se você não tem ela? Sim. Então, é fundamento. Né? Eu falo bastante sobre o fundamento, a essência. Vamos criar a essência, desenhar, estruturar, realmente ela tá moldada. Depois a gente começa a realmente sair dela, né? Então, eu considero muito importante, sabe, Cibele? E a galera se perde, né? Se perde. Assim, muita gente acha que uma startup é uma empresa muito diferente. Mas hoje, se as empresas não se atualizarem, não inovarem, não investirem em tecnologia, elas não vão se sustentar. Eu sou captadora de recursos. Eu vivo do que eu leio e escrevo. E eu passei há pouco tempo a usar ChatGPT. Há pouquíssimo tempo, para falar a verdade. E hoje eu sei quanto isso otimiza o meu tempo, quanto isso faz um polimento, que eu ficaria horas lendo e relendo, eu consigo fazer isso em minutos. Então, é importante também para o empresário tradicional entender que ele precisa, primeiro, fazer um diagnóstico. E a gente começa pela coisa mais básica do mundo, que é a análise SWOT. Você vai identificar as suas fraquezas e as suas ameaças. Então, assim, as ameaças você identifica para poder minimizar o impacto. Quem é que estava preparado para uma pandemia? Quem é que tinha 2 anos de dinheiro guardado para poder se sustentar ao longo desses 2 anos de pandemia? Ninguém. Então assim, as ameaças você precisa neutralizá-las. Você tem mais de uma fonte de renda? E isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de captação de recursos, geralmente o empresário gere o recurso que ele capta do jeitinho que ele gere o dinheiro dele. E isso é um problema. Porque o financeiro, ele é comportamental, né? Exatamente. E aí, eu preciso que quando a gente monte o nosso Canvas, você tenha opções de fonte de renda. Então, assim, entre 7 e 8. Ah, mas eu não tenho isso. Vamos trabalhar para isso. 7 e 8, olha só, boa dica, hein? Ó, já anota aí, já anota aí. Por favor, já anota aí. Não, e isso, eu sigo um pastor chamado Thiago Brunet, ele é cristão e ele fala. Então, assim, ele tem 7 fontes de rendas.
Lógico que nem todas vão ser fontes de rendas ativas. Você pode ter aplicações, investimentos, que também é uma boa opção, entendeu? Quando a gente fala em investimento anjo, boa parte das pessoas que investem nas startups fazem isso como uma diversificação de fonte de renda, entendendo o risco que aquela startup... Por isso é feito toda uma due diligence. Então, assim, é como se fosse uma auditoria da qual você vai verificar quanto é que aquela empresa vale, quanto que os investidores vão aportar. E isso é feito no público e no privado. Quando a gente participa de um edital de captação, eles me pedem todas as certidões, CPF e CNPJ. Então, se o CPF estiver comprometido, já era. Tchau e benção, acabou a captação. Então, e o CPF fica comprometido até a prestação de contas. Então, existe uma certidão, principalmente quando a gente capta recurso federal, FINEP, etc., de que se você não prestar contas devidamente, com todos os recibos, todas as notas fiscais, o dinheiro tem que ficar em conta separada, vai ser utilizado só para aquele fim, para cumprimento de metas, tem que ter relatório fotográfico dos itens iguais. Então, assim, comprei 3 computadores. Tiro uma foto dos 3 computadores e do número de série de cada um deles. Por quê? Você precisa contar uma história na prestação de contas. Olha só. Então, tem toda a questão de você ter a parte da proposta, que é o conceito do negócio, quais são os riscos do negócio, quem são os parceiros. Hoje é muito comum eles solicitarem que você tenha parceiro, que pode ser uma universidade, pode ser Sistema S, pode ser federação. Por quê? Os parceiros alavancam o negócio. E onde é que você enxerga os parceiros? No Canvas. É o fundamento, né? É o fundamento. E aí, os problemas. Como é que você aproveita uma oportunidade de parceria se você está cheio de problema? As suas fraquezas, na análise SWOT. Então, ali você vai identificar as fraquezas para traçar um plano de ação. E sozinho, que é o que acontece com muitas startups e muitos empresários, dificilmente você vai ter braço suficiente para tratar tudo. Então, é importante também identificar quem são os perfis que eu preciso, porque eu não preciso de todo mundo. Eu preciso de alguém para resolver meu marketing, para resolver o desenvolvimento de produto. Eu preciso de perfis específicos. Hoje a gente trabalha muito com banco de dados. E é muito comum a gente ter informações que são classificadas como sensíveis, que você talvez não possa divulgar ou usar. Então, é importante também a gente ter essa questão da LGPD. Então, de repente, ter um suporte, você pode até não ter um suporte o tempo todo, mas quando você precisar fazer tratamento de dados, e isso é uma coisa que startup vende muito. Então, assim, o tratamento de dados, ele tem que ser gerido dentro da LGPD, então ele vai ter que ter um acompanhamento, um polimento. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Mas toda empresa tradicional, ela vai ter que se modificar, ela vai ter que inovar, ela vai ter que resolver problemas mais rápidos. A grande questão da tecnologia é que você padroniza, então você vai gerar padrões, porque vai fazer do mesmíssimo jeito, e você ainda vai trazer agilidade, 24 horas de atendimento. Então, você vai padronizar e aumentar o padrão também de qualidade do serviço prestado, daquilo que você faz. Maravilha, CBL. Que conteúdo rico, né? Que conteúdo rico. É verdade. Né? Eu tava escutando você, assim, minha cabeça tava lá em Marte, sabe por quê? Desde 2018, eu sempre fiz essa questão de gestão, né? Minha formação e tudo mais. Abraço, Saulo, né? E aí... Lá existia uma matéria chamada gestão organizacional, que eu odiava. Gestão do conhecimento. São as que mais odiava. E são as que eu trabalho hoje. E é muito louco isso, sabia? Porque cada vez mais que eu chego nas empresas, eu falo e tal, eu lembro lá, putz. E aí a gente visitava muito indústria, né, Sibeli? E aí a gente via painéis de BI já, isso, sei lá, em 2014, indústria. Falei, caralho. Aí você chega numa pequena e média empresa, não tem nada. Sim, geralmente assim. Não tem nada, né? Eu fui comprar um bolo essa semana e aí eu vi, né, na casa de bolos o caderninho. O desespero, né? É o desespero, assim. Pra nós, assim, é um pânico, né? A hora que você vê o caderninho.
E aí, a hora que ela falou assim, não, para fazer o Pix, você tira a foto ali do QR Code. Ou seja, ela não tem controle nenhum. E se eu quisesse fazer um Pix de um valor a menor? Então, assim, a gente tem que trazer a função do consultor, do mentor, é justamente trazer à luz esses riscos e como gerenciá-los. Eu acho que isso é a parte mais importante. E lógico, você falou assim, a gente tem que voltar para a raiz. Eu fui num evento há pouco tempo atrás e lá estavam falando justamente sobre isso. Você tem que voltar a ouvir o seu cliente. E eu falo um pouco disso também na minha palestra. Você só desenvolve o seu produto em cima da necessidade do seu cliente. Então, quando você fala que você precisa ter um contato aberto com o seu cliente, teu cliente mais chato é o único capaz de salvar o seu negócio. Então, assim, faça um esforço para ouvir esse cliente, entender a dor dele e trazer as soluções, porque resolvendo o problema do teu cliente mais chato, você resolve do resto inteiro. Então, eu acho muito importante, além da automação, que vai trazer os resultados reais. Quando, há muito tempo atrás, eu fazia um trabalho com o Sebrae, e eu atendia os MEIs naquela época. E os MEIs, eles não têm essas noções gerais de gestão. E como que isso impacta no negócio deles? Por quê? Porque você não consegue fazer a recompra, porque você não consegue ter uma estratégia para ampliar o seu negócio, uma estratégia de escala. Hoje a tecnologia é usada para escala. Então, assim, entender as formas que você tem de resolver problemas cotidianos vai garantir a sustentabilidade do seu negócio. Com certeza. Maravilha, Cibele. Para a gente partir para a parte final aqui do nosso episódio, eu gostaria que você me desse 3 chaves, né? Então, as pessoas aí, código e tudo mais, mas são 3 chaves, 3 dicas. Eu sei que você já deu algumas durante, mas você pode condensar elas aqui para que o pequeno e médio, a pessoa que abrir uma startup ou tem uma startup, ela poder absorver desse conteúdo para a gente poder realmente partir para essa parte final. A primeira dica, busque um mentor. Então, busca alguém que já percorreu o caminho que você busca, porque ele vai trazer dicas para que você acelere o seu processo e para que você não tenha que sofrer por tudo aquilo que ele já sofreu. Então, busque um mentor. Segundo, tenha uma boa rede. Você não faz negócios com mesa, cadeira, etc. Você faz negócio com pessoas. E a rede de contatos é justamente quem vai te dar credenciamento. Eu apresentei você para fulano, apresentei para ciclano, e aquela rede vai construir a sua carteira de fornecedores, de clientes, e lógico, seja uma pessoa íntegra. Aquilo que você prometer, entrega. Então, seja uma pessoa que cumpre horário, seja uma pessoa que cumpre com aquilo que foi combinado, cumpra os prazos. Eu tenho várias reclamações de clientes que, de repente, negociaram com alguém e não cumpriu os prazos. Então, faça o básico bem feito e depois evolua. Então, primeiro, mentor. Segundo, uma rede. E se eu pudesse te deixar uma terceira dica busque recursos. Não porque eu sou captadora. Busque a Cibele. Também. Também, faça. Mas... Quarta dica. Me busque. Mas busque recursos, porque muita gente fica 1-2 anos patinando porque não sabe que existem esses mecanismos. E eles existem, eles praticamente, eles têm, alguns deles exigem contrapartida, mas é muito pequena perto do recurso que você pode captar. Então, as contrapartidas, elas variam de 2,5%, 5% e 10%. Então, imagina que você está captando R$300 mil, que hoje são os que os editais Tecnova oferecem. Então, você vai ter que dar uma contrapartida de 2,5% desse valor. E pode ser utilizado no projeto. Você pode converter aquilo em Prolabore. Então, você está pagando para você mesmo. Vale muito a pena. E no caso do investimento anjo, caso você esteja montando uma equipe e que você queira trazer pessoas para contribuir para o seu negócio, para o crescimento, para a alavancagem, para entender um pouco mais disso. Então, sempre entendendo quais são os riscos e como você pode aproveitar disso também, porque é um jogo de ganha-ganha. Maravilha, Cibele. Quero agradecer a sua presença, seu conteúdo, seu conhecimento. Gostaria de deixar aqui, finalizar você, falando aqui as suas redes sociais para a galera te seguir e poder acompanhar seu trabalho. E aí eu pego aqui e finalizo o nosso episódio.
Tá, ok. Então, eu tenho um trabalho também que eu divulgo um pouquinho sobre captação de recursos nas minhas redes sociais. É sempre Me Ajuda Cibele. Então, Me Ajuda Cibele no Instagram, Me Ajuda Cibele no Facebook e Me Ajuda Cibele no YouTube. Então, pode me seguir. Eu tenho conteúdo toda semana. Os cortes ficam gravados e eu posto eles dentro das redes sociais. Então, você tem os cortes com os pontos principais e você pode ver o conteúdo na íntegra lá no YouTube também. E aqui estamos com uma parceria com a Retem Max também. Opa. E temos parcerias com outras empresas também. E fico à disposição de vocês. Precisando de dinheiro, fala comigo. Ah, eu quero dinheiro. Todo pequeno e médio precisa realmente do seu conteúdo, Cibele. Muito obrigado por ter feito parte aqui desse episódio tão especial e realmente técnico, falando sobre os fundamentos, né? E você, pequeno e médio, empresário que realmente precisa de ajuda, conta com a ajuda da Cibele e também conta com a nossa ajuda. Espero vocês nos próximos episódios, mas antes, assista também os anteriores. Tem muito conteúdo bom, já tem mais de 60 episódios gravados com várias pessoas aí importantes aqui do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Te espero na próxima.